E aí pessoal, eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma mensagem que vai te ajudar muito a você manter o seu foco na coisa certa para que você seja abençoado por Deus. Então eu quero começar a mensagem de hoje lendo um versículo que Jó, ele disse, que eu achei muito interessante. Olha o que ele disse: meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos teus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Olha que coisa profunda, né? Quem disse isso foi Jó. Você deve conhecer a história de Jó. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha na vida dele. Perdeu os 10 filhos, ele perdeu dinheiro, perdeu saúde. Aquele homem ficou tão debilitado que ele ruía. Ele coçava suas feridas com cacos de telha. Então, aquele homem, resumindo, gente, chegou no fundo do poço. Não conheço alguém que sofreu tanto quanto ele. Mas até aquele que sofreu mais do que todo mundo, né? Eu estou falando humanamente falando, né? Porque eu acredito que o maior sofrimento foi o de Jesus. Mas aquele homem sofreu tanto e mesmo assim a história da vida acabou bem. A história da vida dele estava escrita por Deus e ele conseguiu entender isso. E ele então disse o seguinte: eu mantive-me no caminho de Deus sem me desviar. Eu não me afastei dos mandamentos dos lábios dele e eu dei mais valor às palavras que saíram da boca de Deus do que do pão de cada dia. Olha que coisa maravilhosa! E quantos de nós somos totalmente o oposto disso aqui? Eu não consigo me identificar tanto com isso, porque muitas vezes eu já errei o alvo. Eu parei de olhar para Jesus, eu comecei a olhar para as circunstâncias, olhar para o pecado, olhar para a vontade da minha carne, não a vontade de Deus. E eu pude entender que esse homem, ele foi abençoado, porque ele não desviou dos caminhos de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. A esposa de Jó chegou para ele e disse: Jó, por que você não amaldiçoa Deus e morre? Você é um desgraçado, você perdeu tudo na sua vida, cara, não tem mais nada. E ele vira para a esposa e ele fala: olha, você é louca, você não sabe o que você está falando. Eu recebi os bens de Deus, mas será que o mal também eu não posso receber? Será que eu também não posso passar por tudo isso? Então ele adorou a Deus e isso fez ele sair do deserto. Eu me lembro que assim que Jesus entrou na minha vida, eu entrei num deserto terrível, porque me deu um cansaço físico, sabe? Um desgaste, parecia uma preguiça que não tinha fim. E eu passei semanas daquele jeito e eu não tinha vontade de sair do meu quarto. Mas como assim? Jesus tinha acabado de entrar na minha vida, eu era novo convertido, estava no primeiro amor, mas foi um ataque maligno, sabe? O diabo, assim como o diabo tentou Jó de todas as maneiras, Deus permitiu que o diabo viesse e ele me afligisse, mas o diabo não conseguiu tirar minha vida. E glória a Deus, eu estou aqui para te falar que o diabo não vai ter poder contra a sua vida. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Essa é a promessa de Deus. Amém? Mas você não pode perder o seu foco. Quando o diabo está ali te tentando do deserto, o diabo quer que você coloque ali uma cadeira, uma cama, que você não saia dali nunca mais. Mas eu quero te dizer, o deserto não é lugar para você morar, é um lugar de passagem. É um lugar onde Deus vai te provar, onde Deus vai te amadurecer. E pode ter certeza, Deus, como Ele te ama tanto, Ele vai trabalhar enquanto você não for uma pessoa melhor, mais santa, mais parecida com Jesus. Deus não vai se acomodar, porque Ele te ama do jeito que você é. Mas Ele te ama mais ainda, ao ponto de não deixar você do jeito que você está. Tá bom? E eu quero ler aqui uma outra passagem em que Jesus, ele decidiu ir na casa de Marta e Maria, aquelas irmãs. E elas então tiveram a honra, o privilégio. Imagine Jesus vir na sua casa. Como você reagiria se Jesus entrasse na sua casa hoje? Olha o que aconteceu. Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
aqui a gente vê que houve duas reações. As duas, elas receberam a mesma bênção. As duas foram abençoadas da mesma forma. Mas uma não soube lidar com aquilo. Uma ficou resmungando. Marta, ela ficou inquieta, ela ficou amargurada, ela ficou preocupada, ela não teve paz no seu coração. E Maria não, Maria sentiu paz, Maria ficou aos pés de Jesus. Talvez você é um cristão que você aceitou Jesus, mas até hoje você não consegue ser feliz. Até hoje você não consegue, sabe, viver bem, viver essa liberdade. Esses dias uma moça falou para mim: pastor, eu não sei por que tanta gente é abençoada e eu nunca recebo nada. Então eu entendo uma coisa: quando a pessoa ela perde o foco de Jesus, da cruz, daquilo que Deus tem para a vida dela, ela muitas vezes ela não enxerga as bênçãos que ela já recebeu. Às vezes ela já recebeu tantas bênçãos e ela está cega espiritualmente. Ou então ela não recebe as bênçãos de Deus porque ela está focada nas coisas erradas. Ou está focada no mundo, ou está focada no medo, na ansiedade, assim como Marta. Marta queria mostrar, o problema de Marta é que ela queria mostrar serviço. Ela queria mostrar: Deus, Jesus, eu tô aqui, ó, olha o tanto de coisa que eu tô fazendo. Eu tô arrumando a casa, tô deixando a casa bonita para você. E Jesus não pediu aquilo. Jesus, ele falou o seguinte: olha, a melhor parte a Maria escolheu. E essa parte não vai ser tirada. E qual é a melhor parte? É você aprender do Senhor. É você aprender a depender da graça de Deus. É você receber de Deus pela fé, sem esforço. Porque no reino de Deus, você recebe as coisas pela fé. Tá certo? Não é pelas suas obras, até mesmo a salvação. A tua salvação é pela fé, não por obras. É isso que diz lá em Efésios capítulo 2. E tem muitas pessoas, e eu já fui assim durante muito tempo, eu achava que Deus ia me amar, que Deus ia me aceitar, se eu fosse perfeito a cada dia mais, se eu fosse uma pessoa melhor. É lógico, Deus exige isso de nós. Ele exige a santificação, Deus exige que você se torne cada dia mais parecido com Cristo, mas isso deve ser apenas uma consequência de algo que já aconteceu no seu coração. Então, quando eu recebi o amor de Deus, um dia eu entendi, eu falei: não, Deus me ama do jeito que eu sou, Deus não vai desistir de mim. Eu já dei 1000 razões para Deus desistir de mim, e Deus continua me amando. E até mesmo quando eu pecava, eu recebia a maior graça de Deus. Não que a gente deva buscar isso. Então quer dizer que eu vou pecar mais para eu receber mais da graça de Deus. Não é isso. Mas o que acontece é que Deus derrama do amor dele quando você mais está precisando. Quando você está no fundo do poço. Aí a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque Deus quer que você volte para o caminho dele. Para que você descanse nas promessas dele. Para que você confie que ele vai fazer. Tá bom? Então mesmo se você cometeu algum pecado ou tem cometido pecados, se arrependa, volte para os caminhos de Deus e pare de focar na coisa errada. Porque se você fica focando naquilo que deu errado, no quanto você desviou, no quanto você se afastou de Deus, você nunca vai conseguir receber o perdão, a graça, o amor de Deus. Porque tem muitas pessoas que Deus já perdoou elas, mas elas não se perdoam. Elas estão sempre se culpando. Mas eu nunca vou poder fazer a obra de Deus. A minha adolescência, eu tive a chance e não busquei a Deus. Eu, com meus 30 anos, não busquei a Deus. Eu sempre levei do meu jeito. Mas esta é a oportunidade para você se reconciliar com Deus. Pare de focar nas coisas do passado. Tem muitas pessoas que estão focadas talvez no namorado, na namorada. E de repente deu tudo errado. Parecia que era a pessoa de Deus, parecia que tudo era perfeito. As pessoas comentavam: nossa, que casal lindo. E de repente a outra pessoa não quis, te abandonou. E você ainda assim continua gostando, continua alimentando uma esperança que talvez não tem como mais. Eu sei que Deus pode restaurar relacionamentos. Você que está casada ainda, o seu marido largou de você, te abandonou. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai te mostrar se você deve continuar orando ou não. Eu não tenho resposta para tudo, mas Deus, ele te traz a luz. E a Bíblia diz que ele não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Amém? Então você precisa enterrar
aquilo que está te afligindo hoje, olha para a sua vida, o que está roubando a sua paz, e veja, à luz da palavra de Deus, como você pode mudar essa situação. Então, não existe uma pessoa que olhou para trás e teve um futuro abençoado. Desculpa eu te falar isso, mas enquanto você não tomar essa decisão, você não vai ser feliz com Deus. Eu já tive um relacionamento que eu gostei muito da pessoa e eu queria muito que Deus convertesse ela. Mas um dia Deus falou comigo e aquilo trouxe paz ao meu coração. Eu estava lendo Apocalipse e Deus falou comigo: eis que faço novas todas as coisas. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo: meu filho, eu gosto de fazer coisas novas. Eu sou um Deus que gosto de fazer coisas novas e você está querendo aquela coisa velha, né? Então Deus é um Deus de novidade, um Deus que pode te dar um novo começo, tá bom? E só para a gente encerrar, eu quero ler uma passagem sobre a vida de Ló, né? Olha o que aconteceu, porque eles tinham ido morar em Sodoma e Gomorra, essas duas cidades que eram pervertidas, e de repente eles já tinham gostado do ambiente. Tem pessoas que vão para o mundo, começam a gostar do mundo, e aí para sair daquilo ali é muito difícil, né? E eles começaram a gostar daquilo que não deviam ter gostado, eles focaram na coisa errada. E o problema de você, no seu relacionamento, você se envolver com uma pessoa errada, é você gostar do proibido, você gostar do que não pode. E depois, para vir para os caminhos de Deus, é tão difícil. E olha o que aconteceu. Os anjos foram tirar eles da cidade de Sodoma e Gomorra. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Olha isso, gente. Olha que fim trágico. A esposa dele, ela estava tão apegada às coisas do mundo. E Deus falou: vai ser destruído. O povo não para de pecar. O povo está na prostituição, no homossexualismo. E vocês precisam sair daí. Porque a ira minha vai ser derramada. Não que Deus queira isso. Deus queria que aquele povo se convertesse, que aquele povo seguisse os caminhos dele. Mas o povo não queria. E ele então falou: olha, então saiam daí, se vocês quiserem viver, se vocês querem algo que Deus tem para sua vida, você precisa largar o osso, né? É o que o pessoal fala, né? Vocês precisam abandonar essa vida de vocês. E eles saíram, mas quando eles estavam saindo, a esposa de Ló, ela olhou para trás. E ela então se tornou uma estátua de sal. E é isso que eu quero te dizer. Você precisa agora parar de focar nos seus erros, parar de focar naquilo que Deus já mandou você abrir mão. Eu agora vou começar a fazer pregações nas igrejas. Eu acredito que chegou o tempo de eu poder abençoar as outras pessoas. Não ficar pregando aqui só na minha igreja. É a igreja presbiteriana e é uma igreja que eu amo as pessoas, eu amo as pessoas que convivem comigo, mas eu gostaria de poder abençoar outras vidas. Então, a partir de agora, se você quiser, aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar o telefone, o contato do meu assessor, o Felipe, e ele vai poder agendar com você. E se Deus quiser, eu estarei aqui na sua cidade, tá bom? Que Deus te abençoe, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos.